Meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando mais um vídeo aula no canal EBD em Ação. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, datada do dia 16 de julho de 2023. O tema de hoje é o perigo do ensino progressista. Um ensino muito bom. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. E para tratar desse tema tão interessante, nós estaremos nesse trimestre recebendo a ajuda do professor teólogo Wesley Rodolfo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel Costa, paz do Senhor, ouvintes desse grandioso canal EBD em Ação. Deus em Cristo continue abençoando e vai ser bom ter a sua companhia ao longo desse trimestre. Bom, Wesley, na lição passada, nós tivemos aí a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o relativismo moral, a questão do pecado, o relativismo da salvação. E a lição ela continua com esse tema interessante, falando agora sobre esses ensinos progressistas, e que também é de muita relevância. Por quê? Porque a gente vê hoje pessoas de projeções, estudiosos, professores, pastores, teólogos, falando que a Bíblia deve ser atualizada, a fé deve ser ressignificada, os assuntos que ela fala devem ser pensados de uma outra maneira. Então, por isso que é interessante a gente falar desses assuntos aqui que estão sendo discutidos na sociedade cristã de uma forma geral, não é não? Sim, a gente está vendo aí, inclusive, os televangelistas, né? Sim. Com uma série de conceitos e ensinamentos com base na filosofia que tenta aí reduzir a doutrina bíblica a questões filosóficas, das quais menospreza, inclusive, a inerrância da Bíblia, e, fazendo isso, eles menosprezam a principal fonte de doutrina. E o progressismo ele se torna um perigo por conta disso, o que a gente vai ver ao longo dessa lição. Então, aqui no primeiro tópico, o comentarista, que é o Dr. Douglas Batista, ele foi feliz por trazer esse tema tão atual, tão necessário, que é a descaracterização do cristianismo, onde ele fala sobre a deterioração moral. Então, a deterioração moral, ele diz que Paulo já dizia que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, e ele coloca isso como um tempo desse, né? Está sendo cumprido aqui as palavras de Paulo, um tempo difícil, homens amantes de si mesmos, falando do antropocentrismo, homens irreconciliáveis, né? E ele diz que nós estamos vivendo isso, o enfraquecimento da doutrina bíblica, estamos vivendo época do relativismo moral, relativismo ético. E você concorda com ele que nós estamos vivendo esses tempos atuais aqui que Paulo cita lá nos últimos dias? Concordo diametralmente com o Douglas Batista quando ele diz que, inclusive, esse é o tempo, do qual Paulo estava ali falando. Porque, muito embora a igreja sempre enfrentou esses problemas com esses homens amantes de si mesmo, todavia parece que nós vivemos o apogeu dessa era, onde homens inteligentes, por assim dizer, se levantam contra os princípios bíblicos que vai afetar ali normalmente aquilo que chamamos da moral. Porque nós temos uma ética moral que foi estabelecida por Deus na sua palavra. E isso não é só do Antigo Testamento. Nós vemos Jesus reafirmando a lei, inclusive no Novo Testamento, no Sermão do Monte, inclusive intensificando ela, indo para um campo da ação, saindo do campo da ação para o campo da intenção e dizendo então ali coisas que são basilares, que é certo ou errado praticar e fazer. Quando nós temos essa deteriorização, por assim dizer, do texto da palavra de Deus ou das doutrinas sagradas, tudo fica relativizado, Se a gente não tem um padrão do que é certo e do que é errado, e como se estabelece o relativismo moral? O que é certo para mim pode não ser certo para você. E o que é errado para mim vai depender daquilo que eu tenho de conceito de certo e de errado. Relativizou-se a verdade para que depois de relativizar a verdade, pudesse então relativizar a moral. E aí a gente percebe que a sociedade está completamente mergulhada nessa relativização.
Então, nós vemos isso, as invertidas heréticas, né? A Bíblia nos adverte sobre essas questões. E ainda nesse segundo tópico, falando da erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiência religiosa. Aí ele diz assim: desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada, suas verdades negligenciadas, conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, entretenimento. Os cristãos, então, se tornam mais amigos de Deus, né? Como é que é? Amigos dos deleites, né? Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, ele está dizendo que há uma erosão por causa do ensino progressista. Quer dizer, nós vamos falar no segundo tópico, dizendo enfaticamente o que é o ensino progressista, em alguns pontos, não na sua profundidade, mas pelo menos mostrando que a lição aborda, né? Exato. Os pontos principais. Não é isso? É verdade. E com relação à ortodoxia, o progressismo, ele atinge essa coluna, né? Da ortodoxia, que é a questão ali de ser um conservador com relação às doutrinas bíblicas e aquilo que é bom. O progressismo, por sua vez, ele traz uma inovação com foco no homem, né? E a gente vai ver isso no outro tópico, mas ele atingindo exatamente a ortodoxia, ele ameaça aqueles princípios bíblicos que nós temos desde o início e do princípio, por assim dizer também. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com esses ensinos progressistas, porque eles abalam, né, a ortodoxia, que é basilar para a nossa fé. Porque quando se fala de que o homem precisa evoluir, com relação a isso nós não temos nada contrário. O homem precisa evoluir. E nós também não abrimos mão de algum avanço, né, de algum progresso tecnológico, científico, nós usufruímos disso. O problema é quando coloca no progresso o sufixo ismo, que aí ele tende, né, a atingir algumas bases, por termo ou pelo viés da filosofia, para desconstruir aquilo que para nós é inegociável. Sim, quando a questão da evolução, progressismo, depois nós vamos definir do segundo tópico aí a diferença, né? O que é o progressismo? De progresso, vem de progresso. Quando se trata nesse ponto aí da etimologia da palavra, a gente concorda. Precisamos do progresso científico, progresso econômico. Agora, em outros termos, não é isso que a teologia progressista quer dizer. Progresso quer dizer, já está mais para o viés liberal, né? Conceitos antigos, sagrados, eles querem que tornam mutáveis. A questão ali é a Bíblia, né, ser a verdade, e ela não é relativa. Isso, uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, então eles querem que não seja uma verdade relativa. E outro conceito é a questão de Deus. Deus, ele é imutável, ele não muda, né, com o tempo, como disse o escritor Hebreus, mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, esses conceitos, a cultura vai mudando, os entretenimentos vai mudando, a mídia, os espaços vão mudando, que também a fé e a Bíblia devem acompanhar a cultura, é um conceito errado, progressista nessa parte, né? Exatamente. E a gente vê isso na sociedade, temos ali progressistas, né, filosóficos dentro da sociedade, que nada tem a ver com o cristianismo, mas há progressistas cristãos, né, ou o progressismo dentro do cristianismo. E é exatamente isso daqui que nós estamos tratando, né? E esse progressismo, esse progressismo dentro do cristianismo, dentro das nossas doutrinas, eles vão exatamente atingir esse ponto da imutabilidade de Deus e da Bíblia. Passa a se fazer uma leitura do homem com base e com fim nele mesmo, e não em Deus. Até porque a gente vai ver, né, com relação aos mitos, né, entre aspas, que há nas escrituras, que eles vão assim dizer, eles querem tirar principalmente ali pontos que são essenciais, criação, morte vicária, ressurreição de Cristo, e sendo assim, essas doutrinas que para nós são basilares, eles acabam aí perdendo a sua eficácia, né, dentro das Sagradas Escrituras, e é por isso que, como disse, temos que tomar cuidado com esses ensinos progressistas. E um último ponto ainda desse primeiro tópico é a corrupção da fé. Ele cita aqui o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovida pelo progressismo no ensino cristão e a fé bíblica são descaracterizados. Então, esse conceito, de fato, eu concordo com ele, porque quando ele diz assim que a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências hereges cativam as pessoas por meio de sedução e do engano,
esses últimos dias tem acontecido isso, pessoas que vêm trazer um outro evangelho, um tipo de fé centrada no aqui e no agora, numa fé antropocêntrica, no bem-estar social, numa cura, no bem viver, e descaracteriza a fé cristã que é colocada em Cristo, de fidelidade, né? Exato. Por exemplo, a fé no sentido de permanecer fiel, como é o fruto do Espírito, ela é descaracterizada, como ele diz aqui, corrupção dessa fé. Então a fé é tirada para um outro norte, para uma outra direção. Exato. Os televangelistas, os curandeiros, os da teologia da prosperidade têm bebido dessa fonte aí da corrosão da fé e trazido as pessoas simplesmente para receber um milagre, uma cura, e não para uma fé em Deus, para servir como seu Deus, né, criador de todas as coisas, independente do que ele pode fazer ou não, né? Exato. E o perigo está exatamente nisso. Porque quando eles corrompem aquilo que é basilar, eles incentivam a uma crença ou uma fé em um Deus completamente alheio às Escrituras. E também a uma realidade que não condiz com aquilo que a Bíblia revela. E sendo assim, a fé é corrompida porque você passa a depositar a fé em algo que é completamente, né, que não tem nenhum tipo de solidez, que é como é a palavra de Deus e como é o nosso Deus. Então, por isso, há essa corrupção da fé com esses ensinos progressistas, porque exatamente as pessoas passam a crer na mentira. Passam a crer na mentira. Bom, deveríamos falar muito mais, mas devido ao tempo, nós vamos para o segundo tópico, que é que eu julgo ser o tópico também interessante, o ponto central dessa lição, que são as teorias progressistas. Aí ele coloca aqui a desconstrução da Bíblia. Aí ele cita alguma coisa. Sua principal característica do ensino progressista é o repúdio, a inspiração, a inerrância da Bíblia, dá ênfase ao antropocentrismo, o homem como centro, egocentrismo, a reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Ele vai falando de diversos fatores que é do ensino progressista. Agora, é bom dizer, irmão Wesley, que o ensino progressista não existe assim o teólogo, o pastor, o professor que ele vai dizer: eu sou do ensino progressista. Não é assim que você identifica um progressista teológico, né? Ele não diz, mas ele vem no meio dos teólogos verdadeiros, dos ensinadores verdadeiros, dos cristãos, dos pastores pregadores que de fato ensinam a Bíblia como ela é. Ele vem com uma sedução, é algo bem sutil, é algo bem leve. A gente deve ter, como disse Paulo, o dom de discernir os espíritos, e além disso, aquilo que Pedro diz, procurar com razão responder àqueles que questionam a nossa fé. Procurar com razão é procurar com inteligência, com raciocínio, ter conhecimento, buscando, estudando. A gente vai identificar os ensinos progressistas falados, escritos, ensinados nos púlpitos. De alguma forma, algumas sutilezas eles aparecem, né? E isso aparece muito, muito, muito. O senhor foi muito feliz em dizer que os teólogos progressistas, eles não dizem, sou progressista. Né? Não falo isso. Alguns até vão dizer, mas outros vão ser identificados pelo seu ensinamento. Há dias atrás eu estava vendo um desses teleevangelistas, né, que tem canal aí, com uma grande massa que o segue, que o acompanha, onde ele estava dizendo assim, não importa o que a Bíblia diz, importa como você lê. É o ensino progressista. Exatamente. E ele estava voltando isso para o que Paulo estava dizendo lá com relação àquilo que Paulo considerava pecado lá para os romanos, o homossexualismo e coisas do tipo. Ele estava dizendo, não importa o que a Bíblia diz, importa como você lê. Quando Paulo escreveu, ele escreveu para uma sociedade e valia para ele. Houve um progresso de sorte que aquilo que Paulo falou lá não vale mais aqui hoje. Percebe como que essa doutrina progressista muito sutil. É bem sutil, da qual traz inclusive a ideia ali daquele amor, né? Que hoje a sociedade, hoje as pessoas elas tendem a entender o amor de uma forma muito errada, né? E complexa, como se o amor é para não confrontar as pessoas e não interferir naquilo que elas pensam. Aí surgem esses teólogos, e tá lá, o canal dele é teólogo alguma coisa, não vou citar aqui, mas é teólogo alguma coisa que se utiliza do cristianismo para atrair seguidores, mas desconstruindo tudo que a Bíblia diz com relação ao que é pecado e ao que não é. Então, de fato, a gente percebe o seguinte, os teólogos progressistas, ou os progressistas em si, por mais que não sejam teólogos, eles veem a Bíblia não como um livro divino, eles veem a Bíblia como um livro humano,
que falam coisas divinas. É a Exatamente. primeira questão da desconstrução da inspiração da Bíblia, né? Exato. Por isso esse conceito aí, não importa o que ela diga. E aí exatamente o ponto que eles vão pegar é que ela não é inspirada por Deus, né? No sentido de que tudo que ali está é uma verdade imutável. Ou seja, Paulo utilizou-se muito daquilo que ele pensava, e quando ele escreve isso, dizendo que isso é pecado, não era Deus que estava dizendo, era Paulo. Isso é relativo, né? Quer dizer, valia para aquelas pessoas, mas não vale, é o relativismo, né? Exatamente. Até porque Paulo, quando ele diz assim, eles citam esse que está dizendo, e uma das partes que Paulo diz assim, agora digo eu, não mais Deus. Mas até aquilo que Paulo achava que era dele, estava sendo conduzido pelo Espírito. Então, para trazer instrução àquela igreja, conduzido pelo Espírito. Conduzido pelo Espírito Santo. É uma outra questão, essa do ensino progressista, é que eles têm as causas sociais como um conceito de justiça. E eles veem as causas sociais da forma que o marxismo vem, das pautas de esquerdas, vem das ideologias, né? As causas sociais do ensino progressista se parecem muito com as ideologias dos conceitos sociais, não parece? Exato, e isso é bem sutil, e é engraçado que a gente está falando sobre isso aqui, e ainda na semana passada, um dos candidatos a presidente da República, no último pleito eleitoral, estava em um podcast dizendo como o discurso religioso tem a sua utilidade, ele estava dizendo, para cegar as pessoas com relação à realidade, né, da situação humana. E ele dizia que as pessoas vêm com um discurso religioso, de uma moral religiosa, para tampar as pessoas das causas sociais. E aí a gente percebe como que o progressismo, ele atinge exatamente essa questão da moral e daquilo que é absoluto, onde as pessoas querem imaginar e entender que nós se utilizamos da religião apenas por ocasião da moral, e como se isso não estivesse ligado a um Deus, né? E aí eles inclusive dizem, né, que se utiliza do discurso religioso para tapar os olhos das pessoas da verdadeira realidade humana, como se o problema do ser humano fosse só as questões sociais e a desigualdade. Nós não negamos que existem esses problemas. E que precisam fazer algo. O que nós negamos é que esse é o principal problema do homem. Nós entendemos que, inclusive, o principal problema do homem foi que ocasionou todas essas situações, que é o pecado. Que aí o pecado gerou individualismo, o pecado gerou uma série de outras coisas, uma opressão na sociedade, da qual, sim, o homem é vítima, mas quando nós atacamos apenas essas estruturas sociais, nós estamos atacando só os sintomas e não a causa, né? E qual é a causa para que o pecado, então, né, para que a humanidade vença o pecado? Não é as causas sociais, não é o engajamento da igreja nas causas sociais, mas pregando o evangelho e a salvação em Cristo. Só o sangue de Jesus é capaz de trazer, né, novas esperanças aí para a humanidade, não só aqui nessa terra, mas no vindouro. Um outro conceito do progressismo que é sobre a sexualidade. A gente vê hoje pautas, inclusive da sociedade, definindo a sexualidade como opressão, né? Por exemplo, as mulheres, os homens são opressores das mulheres, e uma das causas é a sexualidade. E disso surgiu também a questão das outras classes, das minorias, do homossexualismo, do lesbianismo, como classes opressoras. Isso está dentro de uma pauta progressista, esse pensamento aí. Quando se estuda o progressismo, né, principalmente essas ideologias progressistas dentro da igreja, do cristianismo, uma das coisas que a gente vai compreender é que os progressistas, eles mudaram o foco dele, de como era lá no início do século passado, que era a questão do engajamento, né, dos menos favorecidos ou dos pobres. E aí, com a chegada do pentecostalismo, os pobres passaram a aderir ao pentecostalismo, porque o pessoal queria viver uma transcendência. De fato, a mensagem pentecostal para nós é muito cara. Sim. E a gente sabe o efeito que ela teve principalmente aos pobres. E aí, então, com isso, eles passaram a ter um outro foco, que é nas minorias, que é nas causas homossexuais, que é nas causas homoafetivas, né? Pegando ali o grupo das minorias e com essa militância para desconstruir aquilo que já era milenar na sociedade, que é os princípios judaicos cristãos. E aí, com isso, então,
há inclusive uma exacerbada, né, militância com relação à sexualidade. Dizem que, na verdade, a sociedade ela é opressora com esse modelo patriarcal, onde o homem, né, é chefe da família, por assim dizer. Tem até estudo sobre o patriarcado. Exatamente, sobre o patriarcado, enfim, querendo desconstruir, desestabilizar esse sistema opressor, entre aspas, e a gente vê que isso fere, na verdade, ali, não que Deus considere as Sagradas Escrituras a mulher como inferior ao homem. Não. São papéis diferentes. São papéis diferentes que, inclusive, o homem tem responsabilidades muito maiores. Muito maiores, tanto no Antigo quanto no Novo, né? Tanto no Antigo quanto no que a mulher. Exatamente. E a ordem que Deus dá aos maridos privilegia as suas esposas. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, a ordem que o homem tem dada por Deus é de amar a sua esposa. Então, não existe aqui um privilégio aos homens. A sociedade pode ter desembocado nisso, mas isso não é um princípio de Deus e nem bíblico. Agora, para que a gente possa colocar a mulher no seu devido lugar, não é com outro ismo, né? Não é sair do machismo para o feminismo, né? E tem que haver um equilíbrio e, na verdade, a gente tem que voltar aos princípios da fé bíblica. Exato. No Antigo Testamento, o Senhor Deus estabelece o homem como protetor da mulher, como provedor dela e uma série de outras questões que a Bíblia coloca para o homem. No Novo Testamento, ele manda o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas ele não disse que a mulher deve morrer pelo marido, mas que o marido deve se entregar como Cristo. Se for preciso morrer por ela, morre. Aí, dentro dessas causas que você acabou de citar, as teorias progressistas também veem o homem branco como opressor da classe preta também. Então, sempre as questões de cota são discutidas, as questões de racismo são discutidas. Claro que muitas coisas que a gente considera isso, mas muitas coisas são pensamentos exacerbados. Exato. Por exemplo, direitos humanos é uma outra questão que deve ser pensada. Exato. Tem os direitos humanos, mas para que esses direitos humanos tem que ser para todos. Tem que ser para humanos. Tem que ser para os humanos, não para as minorias. Apenas para uma classe. Então, está confuso dentro do sistema progressismo as questões do racismo, de direitos humanos, de outros valores, né? Exato. E o que é hoje um opressor para essas minorias? Para a militância, na verdade. É um homem hétero, branco, trabalhador. Esse é o homem opressor. E acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, pastor, já que a gente está tocando nesse ponto, fazendo aqui uma breve digressão, mas como a gente tocou no ponto ali de que o homem deve amar a sua esposa, e está num contexto onde Paulo disse que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, essa submissão não tem a ver com uma posição inferior que a mulher tem ali, que ela tem que estar sujeita completamente a esse marido, né? Não é uma sujeição como alguns entendem aqui. Submissão é estar sob a mesma missão que a missão de Cristo. E isso é em consequência de um marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu quero perguntar aqui para as irmãs que estão nos assistindo, qual é a dificuldade de ser submissa a um marido que tem a missão de Cristo em sua vida e que te ama como Cristo amou a igreja? Nenhuma dificuldade. Então, existe uma cadeia. O marido está sob a ordem de Cristo, sob a missão de Cristo, e ele então está transferindo, ou seja, compartilhando essa missão com toda a sua família, e a mulher é submissa ao marido, assim como o marido é submisso a Cristo. E no segundo ponto da nossa lição, segundo ponto do segundo tópico, aí vem uma questão sobre o teísmo aberto, que é uma outra corrente da teologia liberal progressista, que é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto, afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens, rejeita-se o conceito da presciência e que Deus sabe. Na heresia, nessa heresia, Deus foi surpreendido tanto com o pecado de Lúcifer, com o pecado de Adão, e são diversos os conceitos aqui, né, irmão? Vemos aqui, por exemplo, a ênfase nas decisões humanas, que sacrifica a soberania de Deus, autolimitação divina, corrupção do gênero humano que é deturpada, vários conceitos aqui
que o teísmo aberto prega, e a gente está falando isso porque é pregado, é ensinado, e é escrito e vendido esses escritos em nosso meio. Então não podemos deixar de falar disso. Por exemplo, dentro desse conceito, a própria inspiração da Bíblia não é uma inspiração como nós acreditamos. Quando o progressista ou liberalista ele fala da inspiração da Bíblia, ele não está dizendo assim que ela foi inspirada por Deus. Ele está dizendo assim que ela é fonte de inspiração para motivar você para alguma coisa, para algo que é bom, me servir de motivo. Por exemplo, você me motiva nos seus estudos, no seu trabalho, você me motiva a mim. Então, esse é a inspiração Como para... um exemplo. Um exemplo mero, né? Exatamente. Sendo que a Bíblia é inspirada, soprada por Deus, né? Engraçado que há um tempo atrás, um dos adeptos da teologia coach, ele, com essa ideia, né, desdobramento do teísmo aberto, disse que Deus não está no controle. Deus não está no controle. E esse é um desdobramento. Esse é um dos desdobramentos do Deus não é teísmo aberto. soberano, ele não está no controle, ou seja, Não é onisciente. ele não é onisciente, e inclusive foi surpreendido pelo pecado. Esse mesmo camarada chegou a dizer que se fosse Jesus ali no Éden, no lugar de Adão, ele também teria comido do fruto. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Agora veja bem, um Deus que não é soberano, um Deus que não tem o controle das coisas na sua mão, um Deus que não é onisciente, que não sabe de todas as coisas, não é Deus. Não tem como ser Deus e não ter esses atributos, né? Exatamente, é uma desconstrução da divindade. E perceba como que o foco é o ser humano. O humanismo imperando, né, dentro do cristianismo, de uma tal forma onde o homem é responsável por tudo e acaba descaracterizando ali algumas coisas de Deus que são essenciais para que ele seja Deus. Se ele não está no controle, ele não é soberano, de que vale a nossa oração? Inclusive o pastor Douglas Batista vai falar sobre isso aqui, né? Se ele não é soberano, por que eu vou orar a ele? Sendo que ele não pode intervir, né? Inclusive a gente tem uma série de livros aí, né, do Francis Schaeffer, Deus que intervém. Deus que intervém, muito bom esse Deus. Eu li ele em 2017. Eu li esse livro, O Deus que Intervém, eu tenho ele lá. Agora, irmão Wesley, quando fala sobre a expiação de Cristo, ele diz que é como uma injustiça humana. Ele não acredita que o sacrifício de Cristo ele veio para salvar e remir, que isso estava na vontade divina, mas como uma injustiça humana. Os homens fizeram uma injustiça com Jesus, isso é um perigo para a fé cristã. Né? Com certeza. Isso aí é um desdobramento, né, daquilo que a gente estudou na semana passada com relação à deturpação da doutrina bíblica do pecado. Perceba como isso vai atingir doutrinas basilares da fé cristã. Uma delas é a da morte expiatória de Cristo Jesus. Aquilo que já está prefigurado lá desde o Antigo Testamento, que o escritor aos Hebreus vai dizer que é uma sombra, que tudo aquilo cumpriu-se em Cristo. Agora, eles querem reduzir a isso apenas a uma morte para nos dar o exemplo de como a gente tem que seguir em frente com os nossos ideais a ponto de entregar a nossa própria vida. Como se Jesus fosse apenas um guru, onde esteve aqui apenas para nos dar o exemplo de como ser fiel a uma missão e a um chamado, o que é completamente diferente. Não estamos dizendo que ele não nos deu o exemplo, ele nos deu o exemplo de dedicação, mas reduzir toda a humanidade de Cristo e toda aquele sacrifício vicário a apenas um exemplo que ele quis nos dar e que não tem efeito expiatório para perdão dos pecados, é um assinteado. Um assinte isso e como também sentimentalizar a crença, a fé, a moral, colocar isso tudo sobre sentimentos, né? Exato. Agora, um outro ponto aqui, é o terceiro ponto do segundo tópico, a teologia da demitologização, que ela é embasada a partir de Rudolf Bultmann, que era um teólogo alemão. Na Alemanha, ele bebeu dessas fontes aí, acho que em 1844, ele já vinha falando sobre a mitologia da Bíblia, as verdades da Bíblia que eram mitológicas, a vida de Jesus, a concepção virginal, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre milagres. Tudo são questões de mitos. Por mais que ele tenha influenciado na sua parte intelectual, tem um indivíduo que escreveu muitas obras, morreu em 1976, aos 92 anos. Tem algumas obras deles que é editada pela editora Sinodal no Rio Grande do Sul, onde a gente estudou. E uma delas é Jesus Cristo e a mitologia.
Entre outros a Bíblia, ele escreve muitas obras. A gente não vai citar todos aqui porque não é objetivo, né? Tem uma teologia do Novo Testamento A dele. teologia do Novo Testamento. Então, quando ele fala sobre a demitologização da Bíblia, Paul Tillich, que também foi um outro teólogo alemão luterano, até aconselhou ele, dizendo assim, por que você não usa o termo desliteralização? E ele disse, não, eu quero ficar com a demitologização. Então, esse conceito dos milagres serem mitos, ao céu e inferno, serem mitos, demônios serem mitos, levar tudo pelo âmbito da mitologia é um perigo para quem estuda Bultmann. Né? O liberalismo teológico, ele promoveu um estrago muito grande, né? Principalmente quando a gente vai estudar o cristianismo a nível de Europa, como o liberalismo teológico devastou aquelas igrejas ali, com dentre os muitos conceitos, né, da teologia liberal, esse de demitologização das escrituras ou da Bíblia, que é para tirar aquelas partes, né, que são que contam milagres dos quais não podem haver uma explicação. E eles tentaram fazer ali, articular alguma coisa para que pudesse coadunar, né, com o humanismo que estava imperando, com o cientificismo que estava imperando. E aí, como não se pode explicar cientificamente os milagres, eles tiraram das escrituras. Aquilo que pudesse explicar de forma natural e literal, eles foram lá e, inclusive, reescreveram, né? O senhor, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava na aula, na classe ainda da graduação em teologia, o senhor nos deu uma aula dizendo que o milagre lá da multiplicação dos pães e peixes, eles trazem uma explicação racional para aquilo. Sim. Que é como se todo mundo trouxesse um pouquinho, compartilhasse. Então não houve um milagre da multiplicação. Né? Se explicou aquilo ali como um compartilhamento social, inclusive. Exato. A travessia do Mar Vermelho, porque naquela época do ano tinha um banco de areia que dava para atravessar a pé. Então as explicações, buscar explicações para os milagres. Exatamente. Buscar explicações para os milagres para que isso possa se coadunar, né? Com a ciência moderna, da qual exigia ali, né, uma explicação, onde pudesse explicar alguma coisa tal, e aí, quem sabe, até intencionalmente, eles poderiam ter aí uma boa intenção para comunicar com a ciência, né, e as doutrinas para nós centrais do cristianismo, mas eles, ao tirar das escrituras, o perigo de fazer isso é aquilo que está escrito, né? Inclusive no Apocalipse, aquele que tirar qualquer palavra, né? Ele sofrerá as consequências das quais estão descritas aqui nesse livro. Então, e por isso é um problema. Exato. O problema foram isso aí não é de agora, isso é de muito tempo. A primeira onda foi com Pio X, 1903 a 1914, né? Quando os dogmas da igreja eram discutidos sobre moral, sobre cultura que evoluíam, e então foi colocado em xeque se a cultura está evoluindo, o conceito de moral está evoluindo, vamos também falar sobre os dogmas da igreja. Pio X chegou até a dizer o que não era mutável, agora é mutável, quer dizer, pode mudar. Então já foi uma abertura aí para os conceitos do liberalismo teológico. E do progressismo. E do progressismo também, que veio há um século atrás aí. Agora, a gente não vai ficar se ater apenas nesses tópicos, mas precisamos andar na nossa lição para caminhar para a conclusão. E no terceiro tópico aí é refutando o ensino progressista. Aí ele diz assim que só pode acontecer isso reafirmando a autoridade da Bíblia. Então ele diz assim que validar isso, a autoridade da Bíblia, é da mesma forma como a reforma instituiu. Só a escritura, somente as escrituras, como naquele período da reforma, as escrituras era a única regra de fé, era infalível, era inspirada e é inspirada. É a verdade de Deus, e não podemos negar que ela é a verdade, que ela é inspirada, que ela é autêntica, que precisa ser ratificada, que precisa ser atualizada. Então, só a escritura que pode combater tudo isso aí, né? Exatamente. Reafirmando essa autoridade, como diz muito bem o pastor Douglas Batista aqui. E com isso ele está querendo dizer que nós devemos, né, fazer essas reafirmações constantemente dentro das nossas igrejas, que para inclusive livrar, né, ou dar ferramentas para que o nosso povo possa combater esse progressismo que tem sido letal em algumas regiões e que pode ser letal dependendo da aderência, né, dessas doutrinas aí por qualquer cristão.
Então, sempre reafirmando a autoridade da Bíblia, dizendo que ela é sim a nossa principal fonte de autoridade e que todas as doutrinas delas extraídas são a verdade, porque o progressismo ele tende a enfraquecer aquilo que nós chamamos de autoridade bíblica. Na verdade, a Bíblia para eles é um mero livro do qual foi escrito em um tempo que não tem muita validade para o nosso tempo aqui, a não ser, como o senhor disse no tópico passado, para trazer uma certa inspiração para que a gente possa aí, de alguma forma, viver melhor ou ter uma inspiração naqueles homens para que possamos ser fiéis enquanto a nossa missão de vida. E isso é um perigo. Então, reafirmando sempre a autoridade das Escrituras, como o senhor muito bem disse, só a Escritura como estava lá legado na Reforma Protestante. E o segundo ponto aí desse terceiro tópico é ensinando as doutrinas bíblicas. Nós precisamos mostrar para o nosso povo quais são as doutrinas bíblicas. Teontologia, a doutrina de Deus; cristologia, a doutrina de Cristo. Aí nessa cristologia nós vamos ver a natureza do Criador, o nascimento virginal, os ofícios de Cristo, a soteriologia também, estudar isso mostrando os pontos centrais da fé cristã. Quando nós estudamos sobre a doutrina da salvação, é de Gênesis a Apocalipse, os conceitos que vai... E é bom que seja estudo sistemático, para as pessoas conhecerem as passagens que falam sobre o pecado, sobre a salvação. Então, enfatizar isso e levar a igreja a estudar ensinos sistemáticos das doutrinas bíblicas ajuda a refutar esse ensino progressista, não ajuda? Com certeza. Uma das principais maneiras de se combater o ensino errado é com o ensino correto e certo. Nada podemos contra a verdade. Exatamente, senão pela verdade. O ensino progressista, como o pastor Douglas Batista disse, ele é um perigo. Ele é muito perigoso e de fato é. Só que uma das coisas que é interessante a gente ressaltar é que o ensino correto das doutrinas bíblicas é poderoso. Se o progressismo é perigoso, as doutrinas bíblicas ensinadas com verdade é poderoso para que a gente possa combater essas questões. Então, a todos os nossos professores que vão ter contato agora com essa lição, fica aqui um conselho: comece a ensinar as doutrinas bíblicas corretamente na sua igreja para fortalecer aí o conhecimento dos irmãos com relação às doutrinas, a fim de que eles possam estar vacinados contra o perigo do ensino progressista. E o terceiro ponto que ele coloca aqui para refutar o ensino progressista é enfatizando a santificação. Quando nós damos ênfase à santificação, aí nós vamos ensinar sobre a sexualidade, o sexo fora do casamento, os perigos que há, a imoralidade sexual, pornografia, o cuidado com o corpo, o cuidado com o pecado, cuidado com as obras da carne. Então, ensinar a santificação quer dizer isso, não é? Não é somente as questões do corpo, mas as questões relacionadas à alma e ao espírito. E nesse terceiro e último tópico aqui, Douglas Batista fala: para refutar o ensino progressista é necessário enfatizar a santificação. Quando ele fala do ensino da santificação, ele está dizendo sobre a partir da sexualidade, como que a Bíblia apresenta a sexualidade, o sexo fora do casamento, o sexo entre a juventude, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. O que a Bíblia diz isso? Então, quando nós vamos para a Bíblia para aprender a santificar o nosso corpo, nós aprendemos sobre a pornografia, a sexualidade, a mentira, a imoralidade, a fidelidade, todos esses conceitos que dizem respeito à santificação. Quando nós aprendemos isso a partir da Bíblia, irmãos, todas essas questões aí de sexualidade que é tratada hoje, que eles dizem, deve ser tratada com amor, homossexual, e etc. e tal, sim, mas também confrontar a prática deles com a luz das Sagradas Escrituras. Exato. E quando a gente enfatiza a santificação, o que fica aí pressuposto é que existe um padrão. Porque se não existe padrão, a santificação poderia ser desconsiderada. Mas nós devemos ter a santificação em alta conta, porque ela é inclusive uma ordenança bíblica, né? Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos constantemente. As Escrituras estão nos orientando. Agora, se há santificação, existe então um padrão que nós temos que considerar. E aí cai por terra a questão da relativização. É certo para você, não é certo para mim. O sexo, na verdade, é para que possa ser utilizado para dar vazão a todo o instinto humano ali. E se é feito com amor, é válido? Não. Se é feito com amor, é válido? Que tipo de amor é esse que fere o padrão do amor da qual está descrito para nós nas Escrituras? Então, temos que enfatizar, sim, a doutrina da santificação
principalmente estabelecendo os padrões da qual Deus deixou muito bem aqui para nós, claro, nas Escrituras Sagradas. E assim nós encerramos a nossa videoaula dessa lição de número 3, pontuando algumas coisas aqui. Não poderíamos falar muito mais, porque o assunto não é de agora e é abrangente, tem muitas coisas a ser ditas, mas pelo menos mostrar os caminhos para os nossos professores no decorrer dessa lição, motivando vocês para o que pesquisar, o que falar, dando luz para o seu ensino. Não essas as suas considerações. Muito bem. Desejo a todos os professores uma excelente aula nesse domingo. Que Deus em Cristo possa abençoar ricamente a escola dominical e que os professores consigam aí desenvolver esse assunto de uma forma simples, onde os nossos irmãos possam compreender e entender a relevância dessa lição e principalmente dos perigos aí da doutrina ou dos ensinos progressistas. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê um likezinho, dê uma curtida e ative o sininho para você ser notificado de vídeos novos. Deus abençoe, até a próxima videoaula.